Olá, bem-vinda a mais uma live desse Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos. Vamos ver então nessa live de novo mais uma compreensão de como resolver os nossos conflitos interpessoais e ver como é possível, de maneira simples, a partir da simples noção, o entendimento, a consciência do que está acontecendo conosco e com o nosso parceiro ou nossa parceira, o que aquilo vai influenciar dentro das nossas relações. E o objetivo é passar a entender o que acontece conosco e quais são as consequências positivas ou negativas, e também o que acontece com o nosso parceiro, que também, com suas características positivas e negativas, é a consequência desse encontro entre essas duas pessoas que estão convivendo junto. Porque os resultados vão ser diferentes justamente em função das características de cada um. Então, nós vamos ver justamente hoje, o tema de hoje vai ser como passar a entender a diferença de organização do tempo. Porque tem pessoas que são flexíveis, e nós vamos ver o que vai ser então como características que essas pessoas têm, e tem pessoas que são planejadas. Então, uma coisa é certeza que eu já descobri, que na realidade os planejados são muito mais infelizes que os flexíveis, que para eles assim, a vida é muito boa. Um flexível, na realidade, se resumiria de uma pessoa que não sabe onde vai, mas sabe muito bem aonde ela não quer ir. Então, que na realidade um planejado, ele vai ter assim, para cada ação que ele vai fazer, ele vai planejar o seu tempo. Então, na realidade, aquilo que nós vamos ver, no início, quando eu comecei justamente a minha busca, a minha pesquisa, eu não fazia ideia, igual a todo mundo, não fazia ideia do que estava acontecendo comigo, nem ideia do que estava acontecendo com as outras pessoas, porque, na realidade, todo mundo acha que o que nós fazemos é normal. E que, na realidade, os outros, quando não fazem exatamente da maneira que nós fazemos, da nossa maneira, então pode vir a ser defeitos. Mas, na realidade, não é bem por aí. As pessoas repetem sempre as mesmas coisas sem ter a consciência que elas estão repetindo as mesmas ações. É isso que é interessante. A gente sempre faz assim as coisas, mas da mesma maneira. Por que da mesma maneira? Para o nosso cérebro não precisar pensar o que ele está fazendo. É esse que ele não quer. É justamente gastar energia. E para não gastar é muito fácil. E como nós vimos nas lives anteriores, na realidade, aquilo vai montar. Nós vimos como se montava o nosso algoritmo, que a partir desse algoritmo, no caso seria nosso sistema, que a nossa programação, que o nosso sistema vai sempre estar utilizando. E eu achei bem interessante porque essa parte de começar esmiuçando um pouco as razões dos conflitos, por essa característica das pessoas organizar o seu tempo ou não. Porque isso é uma fonte de conflitos pequenos, mas que vai se acumulando com o tempo. E, na realidade, dentro dos conflitos interpessoais, o que acontece é que as coisas estão sempre se acumulando. São um pequeno problema que vai se repetindo, que com o tempo começa a virar um grande problema, vai virar crise dentro do relacionamento, e sem, como dizer, sem que um problema é um problema que não tem importância, é um problema mínimo, não passa da não compreensão de como o outro funciona ou não funciona. Então, na realidade, o que nós vemos agora não é um, como dizer, não é um carimbo. Se vou insistir, aquilo não é carimbar as pessoas, mas se entender qual é o processo que as pessoas usem para isso, para fazer, nesse caso que nós vamos ver justamente para se organizar o seu tempo ou não. E nós vamos ver que tem uma disparidade gigantesca entre as duas possibilidades. E o interessante é que essas duas possibilidades são muito fáceis
de ser identificadas. E a partir do momento que nós identificamos qual tipo de organização do tempo a pessoa use, então nós sabemos que essa pessoa vai sempre utilizar essa mesma organização do tempo. Então ela vai passar a ser previsível. Então você não vai ter mais o porquê se irritar com a maneira que essa pessoa faz, justamente se organizando ou não dentro do seu tempo. E justamente aquilo é uma oportunidade muito grande de evitar conflitos, justamente esses ruídos. Eu chamo aquilo de ruídos, porque existem tantas possibilidades de se irritar com uma pessoa, e nós podemos reparar que, muito provavelmente, 80% dessas razões não têm fundamento. Nós se irritamos porque não entendemos, não compreendemos o que está acontecendo. Entendendo e compreendendo, então nós podemos perdoar, nós podemos aceitar, nós podemos se adequar, se adaptar. E até aprender, essa que é a parte bem interessante, é justamente aprender como funciona o outro, que pode ser até muito prazeroso. Que, por exemplo, no meu caso, eu sou um planejado, eu tive de aprender a ser flexível, a entender como funcionavam as pessoas flexíveis. Eu até treinei com pessoas que eu conhecia, que eram muito flexíveis, e de propósito eu estava indo com elas e me aproveitava de estar com elas para aprender a ser flexível. E é muito prazeroso, é maravilhoso. Porque um planejado, uma das características dele é que qualquer coisa que vai entrar dentro do planejamento dele e que vai atrapalhar esse planejamento, ele vai se irritar, ele vai se incomodar. É isso que vai criar o quê? Um ruído. É tão simples assim. Então, você tem um planejamento e muito simplesmente você vai se irritar porque o seu planejamento tem de ser considerado que ele pode muito bem não funcionar. E quando não funciona para um planejado, é uma fonte de irritação profunda. Então, justamente, vamos ver agora alguns exemplos, como que na realidade eu comecei a me interessar a essa parte. Então, ela é bem interessante porque eu estava no Parque Municipal de Maceió, que é muito bonito, para quem não conhece, eu recomendo de visitar. E chegou um momento que tem um lugar de descanso, assim, com mesas, com banquinhos, um lugar bem agradável, assim, na sombra, uma maravilha. E de repente, poxa, foi atraído por uma conversa de duas pessoas que estavam numa mesa. Eu senti que começou a ter irritações dentro da voz e comecei a prestar atenção por que essas pessoas estão se irritando. E a coisa era muito simples. Na realidade, eles estavam tentando marcar um encontro o dia seguinte. Uma coisa besta, uma coisa assim, não tem importância nenhuma. Só que uma falava assim: sim, então vamos se ver de que horas, aonde. Então, esse é um planejado. Ele quer saber quando, onde. Esse é o importante para ele, para justamente poder planejar o tempo, porque é o dia seguinte, então, se ele tem de marcar um encontro às 4 horas da tarde em tal lugar, ele vai poder se preparar e se planejar para estar justamente de 4 horas naquele lugar. Só que o outro cara, ele estava nem aí com isso. Não, tudo bem, a gente se encontra amanhã. Evidentemente. Sim, mas de que horas? Não, mas amanhã a gente se encontra. E esse é justamente o flexível, que para ele não tem interesse, vamos se encontrar amanhã. Mas o problema com os flexíveis, ainda mais se fosse um encontro de trabalho, por exemplo, você não tem como saber, não tem chão, você precisa, sendo do trabalho, por exemplo, você precisa saber exatamente quando você vai encontrar essa pessoa, porque você tem outras coisas para fazer antes de encontrar ele e você pode planejar um outro encontro, uma outra reunião com uma outra pessoa. Isso em um trabalho é imprescindível ser planejado. Não tem cabimento nenhum uma pessoa que trabalha e que não tem justamente uma agenda. A agenda é feita para isso, para justamente planejar o seu tempo. Porque o flexível, nesse caso, é isso que justamente quando eu comecei a pesquisar, eu descobri depois, para ele
O que importa é que vamos se encontrar. Mas pode ser amanhã. Mas também ele não está dizendo se vai ser essa semana, se vai ser amanhã, ou se vai ser. Pode ser amanhã, mas para ele não tem essa importância. Pode ser também depois da manhã, pode ser. Ah, eu te ligo. Mas não vai ligar. Não vai ligar daqui a uma semana. Ou vamos se encontrar segunda-feira, acima de qual semana? Porque com o flexível você não faz ideia de como aquilo vai se repercutir, quais vai ser as consequências e você fica perdido na realidade com esse tipo de mentalidade. Mas o interessante é que, por exemplo, o brasileiro é flexível, por ser brasileiro. Não todos assim. Estou falando assim, sempre quando eu falo, é uma tendência a ser flexível. Tipo assim, estou chegando. Sim. Mas o cara está falando, estou chegando, ele ainda tá lá sentado na beira da piscina. Tô chegando. Maravilha. É fácil dizer isso. E o outro lá está lá esperando para ele e o cara não vem. E talvez não vai nem ir lá. Né? E isso que é o problema. Então, para poder passar a entender como funciona justamente essa relação e como funciona, por exemplo, para uma pessoa planejada, o interessante ele tem uma coisa, justamente, geralmente ele é atraído por pessoas que são flexíveis. Então ele tem que começar a prestar atenção como funciona um flexível. Vamos imaginar o fim de semana. O fim de semana é perfeita. Então, imaginamos um casal, o cara é planejado e a esposa é flexível. Então o que nós vamos fazer à tarde? Então ela responde, vamos no shopping center. O cara logo, planejado, ele já imagina, ele pegou o elevador, ele vai descer, ele vai ligar o carro, ele vai pegar a rua tal, tal, tal. Esse é o percurso que ele já está criando na cabeça dele para chegar até o shopping center. Só que quando eles vão sair já primeiro de que horas, ele não sabe quando a mulher dele vai então dizer, vamos, porque ela pode também inventar um monte de outras coisas no meio antes de sair e até nem mesmo sair no final. Mas bom, vamos imaginar que eles vão sair. Só que na hora que eles começam a chegar na rua, ela vai dizer, mas vamos passar a ver uma amiga minha, porque eu tenho de falar com elas, há muito tempo que eu não vi elas, enfim. Então, depois da amiga, eu gostaria de ir lá ver minha mãinha. Quero ver a minha mãe, porque também com uma saudade. E por aí vai. E então eu gostaria de ir lá comprar tal no mercado da produção. E no final do dia, pode ser que eles nem chegaram a ir no shopping center. Então, a gente planejados, temos de aprender a relaxar e a deixar fluir a vida. Porque dessa maneira, não faz expectativa. Tudo bem, fim de semana, não estou falando assim no trabalho, agora estou falando de dias de folga. Deixar fluir e aprender a curtir justamente essa maneira de fazer. E que é muito prazeroso, realmente é extremamente prazeroso. Mas, de um outro lado também, a pessoa que é flexível, ela tem que tomar consciência que aquilo é muito bom para ela. Na realidade, assim, é uma característica muito egoísta, porque eu vou fazer no meu tempo e o restante, assim, vê a frase assim, eu não me responsabilizo pelas consequências das minhas ações em cima dos outros. Eu faço o que eu acho que eu tenho de fazer naquele determinado momento, como eu sinto que eu tenho de fazer, e o que eu tenho de fazer naquele determinado momento, ao detrimento das pessoas que estão ao redor, esperando para eles não apareçam. Isso é muito prejudicial para as pessoas que estão ao redor. Isso não é bom. Então, um flexível, ele tem de aprender a se planejar. O mínimo, pelo menos. Se ele marca uma hora, se de repente, se eles conseguem marcar a que horas nós vamos se encontrar amanhã, ele tem de cumprir. Então, lá vem justamente uma mudança de hábito. Se na realidade o flexível não cumpre o que ele fala que ele vai fazer, então, no final, ele tem de modificar esse hábito, porque tudo aquilo não passa de ser um hábito, já que nós vimos que o cérebro sempre repite as mesmas coisas, e aquilo não deixa de ser uma ação.
E ele pode muito bem se policiar a cumprir a palavra dele. A estar, então, a tentar estar das 16 horas o dia seguinte naquela reunião, que não tem jeito, aquilo tem de ser cumprido. E se ele não cumpre o que promete, ele vira uma pessoa que você não vai confiar. Isso também é muita negativa, é muito prejudicial para qualquer tipo de relacionamento. Isso é uma fonte de irritação muito grande, na realidade, que deve ser uma fonte de brigas, que pode chegar a ser brigas muito grandes, e nós vemos que é para um simples desentendimento de como funcionam as pessoas. Então, por exemplo, quando foi treinando, justamente, eu estava com um amigo meu que ele era extremamente flexível, ele é extremamente flexível, e então era desse gênero. Ah, vamos lá tomar uma cervejinha na orla, a uma quadra onde morava. Ah, tudo bem, vamos lá. Eu planejado, já começa com o meu planejamento besta lá. Mas não passa de 5 minutos. Ah, mas é possível que nós vamos ir lá falar com fulano de tal. Ah, então subimos no elevador, ele já estava com uma outra ideia de um outro lugar. Chegando embaixo do prédio, que não demora só alguns minutos, nem minutos, já estava com outra coisa. Chegando na rua, de novo outra coisa. Só que na esquina encontramos uma pessoa e no final acabamos do outro lado da cidade, numa festa. Então, isso é uma loucura para um planejado. É uma total loucura. Mas é muito legal. Temos de se acostumar, temos de aprender, porque não irrita mais, porque a cada vez que marcamos alguma coisa, o planejado, ele já começa já logo a planejar. Isso me lembra uma outra pessoa, uma amiga minha, que também, vamos fazer tal coisa, mas durante meia hora ela vai mudar uns 10 vezes do que nós provavelmente vamos fazer, para acabar nem mesmo saindo de onde que nós estamos, enfim. É uma loucura. Então temos de pegar isso como alguma coisa extremamente simples. Acreditar que na realidade faz parte do processo e aprender também a influenciar essas pessoas, porque se nós somos planejados, que nós queremos estar e devemos estar de 16 horas em tal lugar, podemos muito bem. Então, sabendo que o outro é flexível, ligar por antecedência. Olha, eu estou te ligando para confirmar hoje às 16 horas. Isso de manhã. À 1 da tarde. Olha, só para confirmar realmente. Hein? Me fale se tudo vai dar certo. Pode ser até mandar uma mensagem de WhatsApp 10 minutos antes. Insistindo para que essa pessoa chegue no mínimo às 16h30. Que é provável que ela não vai chegar às 16 horas. Esse faz parte faz parte das relacionamentos, faz parte justamente dessa dualidade que nós precisamos entender e compreender para poder viver bem melhor, enfim. Assim, então vem uma outra coisa, por exemplo. Nós veremos que, na realidade, essas mudanças de características comportamentais, elas são muito grandes entre as populações que se encontram acima do Equador e as populações abaixo do Equador. Porque essa teoria, ela não somente se aplica a pessoas, indivíduos, mas também a grupos, que pode ser grupos regionais, pode ser o país inteiro, o fato de ser brasileiro, por exemplo, ou o fato de ser alagoano, de ser sergipeano, ou de ser do Rio de Janeiro, de Salvador, enfim, nós sabemos que cada região, de cada país, cada região é diferente uma da outra e nenhuma são iguais. E os países são diferentes um dos outros e não tem um país igual, com hábitos iguais. Então, mas também vem a mesma coisa entre as pessoas que moram no sul do Equador e as pessoas que moram no norte do Equador. Porque, por exemplo, eu que venho de lá, no norte, na França, ou na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, todos os lugares onde eu viajei, você marca a hora. Não tem jeito, não tem jeito se você marca. Na Suíça, por exemplo, uma pessoa que convida um amigo dele
a 20 horas à noite da jantar, às 5 para as 20, ele já começa a colocar a comida no forno. Porque a 20 em ponto, o amigo toca a campainha. Ele não tem nem de aceitar 15 minutos de atraso. Já 15 minutos já é uma falta de respeito, é uma falta de educação. Meia hora, lá realmente você é muito mal educado. Então, esse também é bem interessante para, por exemplo, brasileiros que tendem a ser muito mais flexível e, portanto, eu acredito, muito mais feliz. Né? Essa é uma consequência. Quando vão na Europa, eles são, justamente, eu sempre escuto aquilo que as pessoas voltam de viagem, choques culturais, que a gente chama de choques culturais. Mas, na realidade, são choques de hábitos. Então, um brasileiro que vai viajar para a França, para a Europa, ele tem de saber que as pessoas lá são flexíveis, não são flexíveis, elas são planejadas e que, portanto, você tem obrigação de ser planejado. O de entrar dentro do planejamento deles. Olha, eu no caso também, aprender a ser planejado, porque senão as pessoas vão ser muito mal vistas. E isso nós vamos ver justamente essa diferença entre o norte e o sul, e para justamente ajudar as pessoas a viajar melhor, porque é bem importante não ter conflitos. Já escutei tantas histórias que na realidade elas não são justamente os problemas que essas pessoas encontraram viajando no norte do Equador, eram decorrentes a esses ruidozinhos besta, mas que são muito mal vistos lá, por exemplo. Então, é interessante. O interessante é esse, você precisa começar a prestar atenção quando que eu faço, o que eu sujo. Eu planejo o meu tempo ou não planejo o meu tempo? Assim você já vai saber se você é planejado, se você é flexível. E começar a prestar atenção em qual momento você é planejado ou não. E como que funciona esse planejamento? Para você começar a ter uma ideia de quando aquilo acontece. Porque uma vez que você vai entender como acontece esse processo com você, automaticamente você vai passar a entender esse mesmo processo com as outras pessoas que você sabe que são planejadas. E também, para começar a prestar atenção quando e como funciona com as pessoas que não são planejadas. O que elas falam, o que elas fazem. Por exemplo, faz tudo no último momento. Esse bem brasileiro. Fazer tudo na última hora. E o engraçado que, bom, dentro da minha teoria, na realidade, seria uma energia local. E o interessante é que nós incorporamos também isso, porque eu estou agora, eu que era muito planejado, hoje também eu tenho essa tendência de fazer as coisas na última hora. Então, essa é uma característica das pessoas flexíveis. Que teria outra assim? Então, justamente essa história de dizer o vem não aparece, chega já. Isso vai ser as referências que você vai começar a encontrar e que você vai encontrar em uma pessoa. E uma vez que você entendeu essa pessoa, automaticamente você passou a entender todas as pessoas que seguem exatamente esse mesmo processo. Porque todos nós repetimos exatamente a mesma coisa, porque não existe no universo, não é infinita a quantidade de ação que existe para se fazer. Tem uma ação padrão, que é justamente ser flexível, e os sinônimos dentro das ações, que podemos chamar de sinônimo, e vamos passar a entender elas, como que elas funcionam. E vocês vão ver que isso vai ser assim. Esse ruído, pelo menos, ele tem de ter desaparecido. Eu tenho consciência do que eu faço, eu tenho consciência do que o outro faz, e a partir daí, então, eu não tenho mais como me queixar. E também não tem mais como errar, não tem mais como me irritar, não tem mais como levantar a voz, porque, vamos pegar o caso assim, o marido planejado, a mulher flexível, de repente ela não está. Então, justamente essas irritações, esses ruídos que vão se acumulando, porque vamos sair, que nós temos de ir lá num jantar com fulano de tal,
e a esposa não chega porque ainda ela está se preparando, ou então se irritar porque quando foi marcada a 20 horas um encontro e você chegando lá e a pessoa ainda nem tomou seu banho. Que é isso? O flexível ele está nem aí na realidade. Isso acontece muito. O problema é que em 30 anos no Brasil ainda não consegui. Eu tento me atrasar, eu tenho maior dificuldade. E quantas vezes eu chego lá, a, com 10 minutos, 15 minutos atrasado, que eu consegui com muita dificuldade, a pessoa ainda nem toma seu banho. Não está nem pronta. Se eu tivesse chegado uma hora depois da hora marcada, então estava perfeito. Mas então, afinal, por que marcar a hora? Por que marcar uma hora de 8 horas se a pessoa sabe que de 8 horas ela não está pronta para receber você? Eu já me lembro assim, uma cena assim, onde a pessoa que estava comigo ia encontrar alguém eu acho que era 7 horas, pouco importa a hora. Então, eu chego de carro às 7 em ponta. E ela desce. Só que logo depois eu vou embora, porque para um europeu não tem dúvida. Se está marcado de 7 é de 7. Só que não tinha ninguém na casa. Não tinha ninguém. As pessoas não estavam nem na casa. E isso é uma loucura. Para um europeu, isso é uma loucura. Justamente essa diferença entre as pessoas do hemisfério norte e as pessoas do hemisfério sul. Então, não são todas do hemisfério norte também. São uma tendência a ser. Então, esse é justamente o que eu queria passar para vocês hoje. O interessante é se treinar, treinar, sempre prestar atenção. Sempre prestar atenção também quando eu me irrito. Por exemplo, muitas vezes eu faço isso. Poxa, eu me sinto que eu vou me irritar. Então eu paro e penso assim, por quê? Por que eu estou me irritando? E sempre você vai ver. Se vocês começam a prestar atenção e a fazer isso, vocês vão reparar que por ações pequenas, coisas pequenas, muito simples de se resolver e que pode ser evitado, porque na realidade assim não serve para nada se irritar. Isso nós veremos quando nós vamos falar da parte das táticas relacionais. Aquilo não serve para nada, porque aquilo é um desequilíbrio, já que o equilíbrio justamente é ser sorridente, é ser feliz, é fluir. Então, essa já vai ser uma outra live em que nós vamos abordar esse assunto. E o interessante é que nós vemos que isso não serve para nada, absolutamente nada. Então, é isso. O bom é vocês começarem a prestar atenção no que vocês fazem, como vocês fazem. E vocês vão ver que aquilo é repetitivo e que aquilo, na realidade, não passa de uma programação que você pode melhorar e você pode se adaptar. E o objetivo, na realidade, é se adaptar ao outro. E justamente o objetivo, e como poderia pegar assim o filé mignon se a gente resumisse a Bíblia em 3 palavras, seria cuidar do outro. Então, nós temos de cuidar do outro e entender o outro. Para poder cuidar dele, a gente precisa entender e se adequar. E assim nós podemos ver que a vida, nós vamos ver que a vida fica muito mais agradável, muito mais tranquila. E espero que vocês vão ter um bom fim de semana. Hein? Aproveitar bem, então, essa época festiva que nós temos aqui, é bem agradável aqui no Brasil. E então um grande abraço e como dizer, bom treino para vocês entenderem como funciona justamente essa parte. Espero que eu resolvi essa parte dos ruídos decorrentes da não compreensão da organização do tempo das pessoas. Então um grande abraço e até segunda-feira, 11 horas, eu vou fazer a próxima live. Abraço.